Muito boa tarde aí, galerinha do Facebook. Desculpa o nosso atraso aí, nossa live estava marcada para as 14 horas, mas infelizmente houve um contratempo, são 14h54 exatamente. A gente vai começar aí a revisão do nosso curso de socorrista da Fire Combat. Para quem não me conhece, eu me chamo Moreno, sou instrutor, sou bombeiro civil formado, me formei até num curso bom, bem capacitado. Entretanto, a gente vem vendo aí vários cursos crescendo, vários cursos sendo formados apenas para se aproveitar da galera que não tem o conhecimento. Então, o nosso curso ele veio para fazer um diferencial, ele tem umas aulas bem dinâmicas, nossos instrutores são bastante capacitados e preparados, muitos são bombeiros civis, outros socorristas, são enfermeiros formados, e a gente está aí dando início a essa turma de socorrista, que fica na rua Campo Grande, 1014, no Passeio Empresarial, sala 526. Vai lá dar uma conferida, em breve a gente vai estar aí com o primeiro socorro gratuito. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha aí do que foi passado para a galera nesse período aí de 15 dias, entendeu? E vamos falar um pouquinho mais sobre cinemática, porque a maioria das pessoas tem uma certa dúvida referente a essa questão de cinemática, né? Eles acham que a cinemática do trauma, cinemática da ação, cinemática da vítima, mas vamos falar sobre os conceitos de primeiro socorro. Primeiro socorro nada mais é do que o atendimento inicial daquela vítima a determinado local, é o atendimento antes da pessoa dar entrada ao hospital, antes da pessoa receber o socorro da ambulância, ele é feito esses primeiros socorros. Então, o primeiro socorro nada mais é do que o atendimento básico de suporte à vida, tá entendendo, galera? Vamos falar um pouquinho aí sobre imprudência, sobre imperícia, sobre negligência, né? A galera também aí tá achando que, estudou, sabe bastante, mas nem sempre é assim. Às vezes sempre falta alguma coisa, sempre resta uma dúvida. E como funciona? A questão da imprudência. Imprudência é quando você age de uma certa forma e por falta de preparo, por falta de conhecimento, por desleixo, você acaba cometendo erros. Isso é imprudência. A imperícia é quando você não tem conhecimento algum do que você está fazendo e você acaba pondo a vida da vítima em risco, tá? E a negligência é quando você se omite a ajudar aquela determinada vítima. Então, galera, a gente sabe que hoje em dia, para você ser um socorrista formado, para você ser um bom bombeiro profissional civil, não só essas áreas como outras, como resgatista, você tem que ter pleno conhecimento. Não adianta você acumular certificados e acumular... Olá, tudo bom? Natália Sofia, fica ligado aí na nossa live, breve aí a gente vai estar entrando em contato com vocês. Então, o que ocorre? Ocorre muitos conceitos de primeiros socorros que a pessoa acha que ela é a salva-vidas daquela pessoa. Sim, ela é. Ela não deve achar não, ela deve ter certeza. Então, com total segurança, para você prestar os primeiros socorros à vítima, vai depender muito do seu grau de conhecimento. E no nosso curso a gente vem falando bastante sobre isso. Não adianta você só decorar. Você tem que estudar, você tem que entender, você tem que compreender o que é passado. Não adianta, nossas aulas são muito práticas, a gente coloca a galera mesmo para queimar a mufla, para pensar justamente o que agir. A gente dá alguns simulados também referente a esses tipos de resgate. E galera, a primeira coisa a ser feita dentro desse conceito de primeiros socorros é a cinemática. Eu venho adentrando bem nesse tema de cinemática do acidente, cinemática do trauma, justamente por conta disso, porque as pessoas acham que qualquer vítima é vítima. A vítima ela vai depender muito da situação. Às vezes você pode se tornar uma vítima por conta da sua imperícia, por conta da sua falta de conhecimento. Então, por isso a gente tem aí as normas regulamentadoras, que elas capacitam o profissional. Na nossa página tem aí algumas explicações, ela capacita o profissional naquela determinada área com um conceito de segurança mínima, pelo menos. Muita gente não sabe, para você subir numa escada, você precisa ter um NR10. Qualquer subida acima de 2 metros de altura do solo, de aterramento, que é o solo onde seus pés estão plantados, você precisa de NR35, que é o serviço de segurança em altura, e o NR10 para serviços elétricos. E eu venho postado alguns vídeos referente a isso aí na nossa página, para as pessoas esclarecerem um pouco essas dúvidas.
Falando de cinemática, cine, como a gente sempre fala, lembra cinema, né, galera? Então, cinema, você lembra analisar a cena, o que pode ter acontecido, o que pode ter ocorrido dentro daquele devido acidente, aquele determinado acidente. Ontem eu dei um exemplo sobre um rapaz que foi picado por abelhas africanas e todo mundo sabe que essas abelhas contêm um veneno bastante forte e ele não tinha quadro alérgico, não tomava algum medicamento, ele não tinha um histórico médico que o condenasse, mas a pressão dele estava um pouco baixa, ele estava febril, ele estava com, além de estar febril, além de estar com a pressão um pouco baixa, ele estava com as vias aéreas um pouco obstruídas, então e os batimentos cardíacos um pouco altos. Então as pessoas ficavam assim, pô, ele está com batimento cardíaco alto, ele está com a pressão um pouco baixa, o que pode ter ocorrido? Então essas questões é o que a gente põe as pessoas para pensar qual seria o fundamentalismo que chegaria início imediato para o salvamento daquela vítima para o resgate. Então os primeiros socorros é o que vai te qualificar, o que vai decretar se aquela vítima ela vai ter mais chance de sobrevida ou menos chance. Então você tem que estar sempre capacitado para isso. Uma outra coisa sobre cinemática, a questão do choque elétrico. Às vezes a pessoa fica lá agarrada lá no fio, né? E a gente vai lá, pega uma madeira. Gente, dependendo do tipo de madeira, a madeira conduz energia elétrica. Então o ideal seria você estar bem calçado, não estar com nenhum dos seus membros aterrados. Você está com bota de plástico, com bota de borracha, com luva de borracha, entre outros EPIs que te protegerão e lhe darão mais segurança e garantia para o salvamento daquela vítima. E o pleno conhecimento em NR10, que é serviços em partes elétricas, serviços em elétrons energizados, entre outros. Falando um pouco mais de cinemática, a primeira análise é o que vai fundamentalizar, como falei, o resgate daquela vítima. Fazendo a cinemática de um trauma, você pode ver se a sua equipe ela está em risco, se corre risco de haver outras vítimas, se corre risco daquela vítima, o risco iminente de morte. E nem sempre a pessoa faz uma boa cinemática do trauma. Eu mesmo postei um vídeo referente a isso, um caminhão de gasolina, sofreu um rapaz, o motorista sofreu um acidente dirigindo um caminhão de gasolina e tinha muito vazamento. Em primeira questão, eu assisti num vídeo, esse vídeo, ou seja, um eletrônico ligado próximo à gasolina. Só um minuto. Um eletrônico ligado junto à gasolina. Então, o que ocorre? Dali já correria o risco de explosão, mais vítimas, não tinha sinalização, não tinha pessoal capacitado e ainda estava uma outra pessoa, o próprio socorro em si, com um tesourão, cortando para retirar a vítima das ferragens. Isso era muito arriscado, porque o ferro com ferro faz contato e pode ter alguma fagulha e o risco de explosão seria inevitável ali naquele momento. Então, quando a gente fala de cinemática, é o primeiro assunto a ser tratado no resgate, no socorro. É você analisar bem a sua área, é você entender o que pode ter ocorrido naquele acidente, é você colocar a sinalização para a proteção daquela área, daquela vítima, da sua equipe e dos demais que possam se aproximar daquele caso. A gente vê aí como um exemplo básico são os engarrafamentos. Às vezes o carro está apenas parado na via e a pessoa para porque os curiosos são que mais atrapalham a vida do socorrista e a vida de qualquer trânsito, qualquer lugar. Falando um pouco mais, vamos falar de APH. Muita gente fala assim, pô, o curso de APH é muito bom. Gente, o curso de APH, atendimento pré-hospitalar, o nome já diz, é uma sigla que diz atendimento pré-hospitalar. Não é nada mais, nada menos do que o primeiro socorro, não é nada mais, nada menos do que o primeiro acesso àquela vítima ao socorro. Nós vamos falando também de hemorragias, né, que entrou no ABCD. Antes existia o ABCD, agora tem o ABCD e o X, que são grandes hemorragias, e a gente começa pelo X. A galera aí tá curtindo muito o curso por conta disso. A gente enfatiza bem o socorro, o resgate. Quando a gente começa a cursar, nós ouvimos que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto a minha equipe e por último a vítima. Por um lado está correto, mas primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, no momento que você está no resgate, no momento que você está no socorro,
Não adianta, você vai agir por impulso. Então o socorrista ele tem que ter a mente fria, ele tem que ser bem calculista sobre o que ele vai fazer para que ele não se torne mais uma vítima e não ponha a sua equipe em risco. Isso tudo faz parte da cinemática do local, da cinemática do acidente. Então após isso, após fazer a cinemática do acidente, após você fazer a sinalização, o socorrista ele não trabalha sozinho, trabalha sempre em equipe. Então conforme ele vai fazer essa questão do... Desculpa aí, galera. Enquanto ele vai fazer a questão do socorro, a gente vai estar vendo também que o outro colega, o seu companheiro de equipe, o outro guerreiro que vai estar lá junto com você nesse mesmo socorro, ele vai estar já correndo atrás do... Desculpa aí, galera, teve um erro de conexão aqui, a galera tá mandando mensagem aqui no privado. Então, continuando, retomando a questão do raciocínio, a gente vai ver que o outro socorrista vai estar pedindo um socorro especializado. Porque você vai fazer os primeiros socorros básicos, o suporte à vida, você vai fazer tudo isso, mas você não é preparado, você não está apto a dar um laudo, a dar um diagnóstico. Então eu vejo a galera aí, quando a gente pergunta assim, qual o diagnóstico dessa vítima? A gente... Muita mensagem. A gente dá o quadro clínico da vítima e pergunta qual o estado dessa vítima, qual o estado clínico dessa vítima. A pessoa fala assim, a vítima está estável. Não, a vítima não está estável, a vítima está aparentemente estável, porque ela pode ter tido uma lesão interna ao qual você não pode reconhecer, e somente com exames mais elaborados, essa vítima vem a ser diagnosticada com total certeza, com 100% de certeza. E as pessoas costumam dizer, eu, por exemplo, eu ando com meu par de luvas de látex na bolsa, eu ando com atadura, eu ando com gás, eu ando com álcool 70, isso já faz parte do meu dia a dia. O socorrista ele tem que estar no sangue, não adianta você fazer um cursinho, pegar um certificado sem adentrar nessa área, sem compreender o que o socorrista faz realmente. Colocar essa camisa, esse símbolo no peito, colocar um uniforme é muito simples. Em qualquer alfaiataria você compra um desse e usa sem problema algum. Em qualquer cursinho você paga e recebe o certificado sem problema algum. Mas ter exatidão do que fala, ter total certeza e entendimento do que há de fazer naquele momento, isso aí são para poucos. Tem que estar no sangue, tem que compreender o que é o socorro, o que é os primeiros socorros, tem que entender, saber o que são sinais vitais. Porque os sinais vitais é todo o estímulo que aquela vítima tem, todo estímulo, seja ela doloroso, seja ele verbal, seja ele pupilar, seja ele da forma que for. Tem que haver primeiro o primeiro contato. E após isso, vamos de novo do início. Cinemática do trauma, sinalização, chamada por socorro. Me aproximei da vítima. Eu vou fazer o primeiro contato com a vítima. Eu vou chegar direto tocando nessa vítima. Não vou tocar na vítima. Não vou tocar nessa vítima. Por que eu não vou tocar nessa vítima? Porque essa vítima, ela pode não aceitar o meu socorro. A gente entende que se a vítima está inconsciente, essa vítima você deve sim exercer os primeiros socorros, que ela agiu, como eu posso dizer, ela aceitou o socorro inconscientemente, a não ser que tenha outro parente próximo dela, tá? Uma outra forma também, a primeira abordagem é você fazer a sua identificação, se identificar como socorrista, como resgatista, como bombeiro civil, como conhecedor de fato do que você vai fazer. Após isso, pedir autorização, reconhecimento daquela vítima e reconhecer o que ocorreu com aquela vítima. Então você vai ver se a vítima teve um trauma, se a vítima teve uma torção, se a vítima está com alguma hemorragia. E o socorrista nunca trabalha sozinho. Lembrando sempre que o socorrista... Só um minuto, galera. Mais uma vez, galera, pedir desculpa aí que o pessoal tem mandando mensagem, estão mandando mensagem no privado para saber mais sobre a live. Galera, pode botar suas perguntas aí na própria live, pode colocar suas dúvidas, seus questionamentos, caso vocês tenham aprendido de forma diferenciada, coloca aí sugestões, até mesmo porque essa é a nossa primeira live revisando todo o conteúdo e contexto passado no nosso curso de socorrista da Fire Combat, tá entendendo? Então, conclusão dessa questão dos primeiros socorros básicos, do SBV, que é o suporte básico à vida, é dado esse ponto inicial. Após eu fazer o esse reconhecimento do que ocasionou a vítima, como eu estava concluindo,
socorrista, o resgatista, o bombeiro civil, ele nunca trabalha sozinho. Então, se aquela vítima for vítima de trauma, até então toda vítima que se encontra ao solo é vítima de trauma. Então, o que deve ser feito? Deve ser feito primeiro a imobilização da cervical. Lembrando que aquele rapaz, aquele bombeiro, aquele resgatista, aquele socorrista que fizer a imobilização da cervical, ele só vai sair dali no momento em que o resgate qualificado chegar. Quando o corpo de bombeiros militar ou quando outro tipo de resgate qualificado chegar, aí sim, com autorização do superior, ele vai soltar aquela vítima. E mesmo assim, só após o pranchamento da vítima. Mas isso aí é uma coisa que nós vamos falar mais à frente. Vamos dar continuidade às etapas. Então, a pessoa que mobilizou essa cervical, ela vai dar os comandos para o seu companheiro para que eles possam fazer o alinhamento da vítima, eles possam fazer o reconhecimento de trauma, eles podem fazer, além do reconhecimento de trauma, saber se essa vítima não é vítima de hemorragia, se essa vítima não é vítima de perfuração, se essa vítima não é vítima de choque elétrico. Então tudo isso, galera, faz parte do inicial, que é a cinemática desse trauma. Fez a cinemática do trauma, fez o suporte básico à vida, chamou por socorro, aí sim você dá continuidade. Gente, lembrando também, vamos falar, aproveitando que a gente está falando de trauma, vou falar um pouco de fraturas que foi falado durante essa semana. Toda vítima que se encontra ao solo é vítima de trauma. Num acidente de moto, a gente vê muita galera aí, cai, quebra a perna, e a gente falou sobre fraturas, que existem dois tipos de fraturas, aberta ou fechada, exposta ou interna. Existe outros tipos de fratura? Sim, existem outros tipos de fratura, que são as fraturas que o osso ele pode ter sido dilacerado, ele pode ter sido apenas fissurado, tá? Mas o reconhecimento da fratura ele tá aberta ou fechada, exposta e interna, tá? A fratura exposta, ela é feita da seguinte forma: o reconhecimento dela, você vai ver que o osso perfura a pele e vai conter sangramento, tá? E você vai instalar, vai ver que o osso está para fora, que tem sangramento e o que deve se fazer nesse momento. Muita gente se pergunta, eu coloco o osso de volta, eu coloco o osso para dentro? Gente, vocês são socorristas e resgatistas, vocês não são médicos, vocês não são ortopedistas. Então o que nós vamos fazer apenas primeiro lugar, foi o que eu falei, A, B, C, D, E e o X, que são grandes hemorragias, o primeiro lugar é conter a hemorragia. Então, como eu vou fazer conter essa hemorragia? Em meio de torniquete, tá? Mas dependendo do local, porque o torniquete também pode se agravar para um coágulo sanguíneo, pode se agravar para uma outra ferida naquela pele, a pessoa pode perder até o próprio membro. Então, e nós vamos imobilizar o osso, imobilizar o braço, imobilizar entre um lado e o outro, e aquele osso vai ficar exposto. Aquele osso ficou exposto, ele pode estar exposto a muito tipo de coisa, como bactérias também. Então eu não quero deixar o osso exposto, mas eu não vou apertá-lo, não vou pressioná-lo, não vou fazer nada. Apenas vou lavar a gaze com soro e vou pôr sobre aquele osso a fim de que ele não pegue nenhum tipo de contaminação externa, nenhum tipo de contaminação de bactéria. E eu vou estar sempre verificando aquela gaze, se ela está no mesmo lugar, se ela está tranquilo. Oi, Cristiane, tudo bom? Tá online aí? Se ela não está grudada no osso, se aquela pele não está tendo alguns problemas no entorno, tá? Já na fratura interna, a única coisa que você vai fazer, você pode utilizar a tala para imobilização, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. O meu antebraço aqui. Quebrei o pulso, eu vou imobilizar o meu braço, do meu antebraço até próximo à ponta dos meus dedos, sem forçar muito, tá? Para que não haja pressão sanguínea e também que faça uma imobilização de tala para que não faça o movimento no meu pulso. Então tudo isso vai ser identificado na cinemática do trauma, na cinemática do local, tá bom, galera? Nós falamos também sobre muitas coisas, como por exemplo a remoção, como tipo de remoção de capacete em vítimas de moto. Galera, muita gente pergunta assim, e aí, o acidentado de moto, a vítima de acidente automobilístico, ela retira o capacete, não retira, não retira?
Gente, se essa vítima tiver tido uma hemorragia, o capacete ele bateu no chão, ele já perdeu a validade, ele já não vale mais. E essa vítima pode estar com uma hemorragia no ouvido, uma hemorragia no nariz, e a gente não conseguiu identificar por conta do capacete. Então tem um método certo de ser retirado o capacete. Deve sim retirar o capacete. Muitas das vezes o capacete ajuda. Tem capacetes que são fáceis de remoção, que são aqueles que só pega até a parte do rosto. Tem um capacete que é o mais fechado, que esse é um pouco mais complicado de remover. Mas o ideal para remover um capacete, uma pessoa sozinha faz até essa remoção, mas o ideal seriam 2 pessoas sempre. O bombeiro sempre trabalha em par. Entrou um, entrou 2. Saiu um, sai os 2. Sempre assim. Entre os 2 no problema, sai os 2 no problema. Nós somos uma equipe, nós somos uma família. A gente vê muita divisão aí dentro da nossa área. A gente vê pessoas, umas querendo ser melhores do que as outras, e a gente está aqui aprendendo sempre. Não é à toa que o nosso protocolo ele é mudar de 5 em 5 anos, justamente para que a gente venha sempre aprender com nós mesmos. E nada melhor do que a gente aprender com nossos irmãos, nossos companheiros, nossos guerreiros lá junto da nossa equipe. Falando de trauma, galera, a gente dá continuidade aí, mobilização, entre outros. O reconhecimento de hemorragia. Hemorragia externa. Como eu falei, o X, hemorragia externa, é a área que você vai atuar logo no foco, você vai resolver o problema, porque aquela pessoa pode estar perdendo muito sangue, ela pode vir a óbito por conta dessa perda de sangue. Então nós vamos primeiro estancar a hemorragia. Hemorragia interna. Poxa, Marcos, mas aí, Moreno, eu não sei como reconhecer a hemorragia interna. A hemorragia interna você vai olhar o corpo daquela pessoa, apalpando levemente com suas mãos, e você vai verificar se há roxidão ou vermelhidão em certas áreas. Então, tendo uma possível vermelhidão, pode ser uma pancada, pode ser uma contusão, mas também o ideal, o diagnóstico no momento seria a hemorragia interna. Então, ligar para o socorro, tá? Emergencial. Existe um grande diferencial no fator emergência e urgência, tá, galera? Urgência é o que contém todo o risco iminente de morte. Isso é urgência. Emergência é uma coisa que corre o risco também, porém tem como ter um intervalo de espera. Pode ficar mais tranquilo. É óbvio que a gente com vítima ninguém fica tranquilo nunca, porque ninguém quer perder uma vítima, né? Mas a emergência ela faz com que você tenha um tempo maior de recorrer a outros aspectos ao qual você possa fazer o salvamento daquela vítima. A urgência não, a urgência é momentâneo, é na hora, não tem como esperar, aquela vítima corre o risco iminente de morte o mais breve. Então essa é a diferença de urgência e emergência. Muita gente não sabe, poxa, eu cheguei no hospital e fui parar na emergência e eu demorei 1 hora para ser atendido. Gente, a gente sabe que os hospitais públicos tem muito problema aí com médicos, com enfermeiros, entre outras coisas. Inclusive nós temos técnicos de enfermagem que fazem curso conosco e eles mesmos dizem, pô, cara, isso aí eu não ouvi ainda, eu fiz o técnico durante 1 ano e meio, eu não aprendi sobre isso ou não lembro sobre isso. Então o nosso curso ele é bem amplo nesse conceito de conhecimento. Então você faz o quê? Chegou no hospital, a pessoa está febril e afebril. Febril, ela está com uma febre baixa, mas o corpo está com a temperatura acima do que realmente condiz, que é de 37 a 37,5, 36,5, 37,5. E a pessoa está lá e espera 1 hora. Mas ela esperou 1 hora porque tem uma pessoa lá que ela está tendo um infarto, ela está tendo que fazer uma cirurgia no fêmur, uma cirurgia na perna, no braço. Então ali a pessoa está em urgência, porque aquele osso ele pode não voltar para o lugar corretamente, a pessoa pode perder sangue e vir a risco de morte. A pessoa com febre, ela sendo medicada, a febre pode baixar e a pessoa acaba ficando tranquilo. A diferença é essa, febril e afebril. A pessoa que está febril, ela está com a temperatura do corpo elevada. A pessoa que está febril, ela está com a temperatura caindo. Essa temperatura ela está diminuindo do corpo. Então, galera, continuando aí com essas grandes diferenças entre uma questão e outra, entre um caso e outro, a gente pode procurar entender um pouco mais. Como, por exemplo, as pessoas vítimas de síncope, né?
que existe a síncope e a pré-síncope. Pré-síncope é o pré-desmaio, para quem não sabe, tá? É aquela questão da vítima falar assim, poxa, estou sentindo tontura e acho que vou desmaiar. Isso é uma pré-síncope. A síncope é quando a vítima já está ao solo desmaiada. Aí eu perguntei, o que fazer numa vítima de desmaio? O que fazer numa vítima de síncope? Põe álcool para cheirar, põe vinagre, joga água na cara. Não, galera, simplesmente a síncope, ela vem pela falta de oxigenação no cérebro. A nossa circulação ela fica um pouco mais lenta e esquece de mandar para o cérebro e a gente acaba tendo essa síncope. Então nada melhor a se fazer é levantar as pernas, elevar as pernas daquela vítima, a vítima deitada ao solo, elevar as pernas para que a circulação sanguínea volte ao normal e aquela pessoa vai acordando lentamente. E você vai chamar e vai fazer o reconhecimento, vai perguntar o porquê que aquela pessoa pode ter tido esse possível desmaio, pode ser por conta de uma hipoglicemia, pode ser por conta dessa pessoa não ter se alimentado bem, pode ser por conta da própria pressão da pessoa, calor, existem muitos fatores. Então, pré-síncope é o pré-desmaio, é o antes da pessoa desmaiar, e síncope já é o desmaio em si. São dúvidas que muita gente tem, e muitos BPCs que eu conheço não têm esse conhecimento, ficam até mesmo nessa questão de caraca, cara, o meu curso não foi dessa forma. Tá, galera, ninguém é igual a ninguém, a gente, como eu falei, nós somos os eternos aprendizes, estamos aprendendo cada vez mais, cada vez a medicina vem evoluindo, vem mudando, e a gente está aqui. Nós não somos médicos, nós somos socorristas, nós estamos lá para tentar salvar aquela pessoa até levar ela na mão do médico, porque a vida só pertence a Deus. Então, dando continuidade em síncope, pré-síncope, hemorragia interna e externa, em fratura aberta e exposta, fratura interna. Nós falamos também essa semana sobre engasgos. Para quem não conhece, galera, engasgo, em 2017 aconteceu um problema numa escola com um menino chamado Lucas Mignoli, ele veio a óbito por conta do engasgo com uma salsicha de cachorro-quente, e a partir daí a gente conhece uma coisa chamada que é Lei Lucas, tá, galera? Foi aprovada, graças a Deus, aí para os nossos pequenos que estudam em colégios públicos e privados, eles terem uma segurança a mais longe das nossas asas, né, digamos assim, porque o pai e mãe ele acha que ele vai ser protetor do filho sempre, mas no momento que ele está na escola a gente acha também que ele está protegido, mas nem sempre os professores têm esse conhecimento. Então, por conta disso, a Lei Lucas ela veio trazendo aí, se eu não me engano, foi a Diário Oficial, deve ter aproximadamente 3 meses, tá? Muitas escolas ainda não têm o conhecimento dessa lei, e é uma verdade, eu acho que falta uma equipe para fazer esse reconhecimento das escolas que não têm esse conhecimento sobre a Lei Lucas. Alguns até fazem com que não conheçam, mas é uma causa de óbito nas escolas, é essa falta de conhecimento de primeiros socorros. Então o engasgo, ele existe em 2 tipos de engasgo, leve e moderado, tá? A gente fala leve e moderado porque é mais fácil do conhecimento, mas eu conheço como parcial e imparcial. O engasgo parcial, ele é aquele engasgo que você se engasga com a saliva, se engasga com o suco, se engasga com o próprio ar, e você acaba perdendo aquele ar e você se assusta. O engasgo parcial, ele obstrui parcialmente as suas vias aéreas, ou seja, ele não obstrui totalmente, você ainda tem ar, apenas o seu desespero. Então o que se fazer no engasgo parcial? Você acalma aquela pessoa, aquela possível vítima, você conversa com aquela pessoa para que ela mantenha calma, para que ela tussa, para que ela possa ver que as vias aéreas dela estão desobstruídas. Desculpa mais uma vez aí, galera, mandaram uma foto aqui para mim agora. Então, dando continuidade nisso, dando continuidade nos engasgos, o engasgo imparcial é aquele engasgo que as vias aéreas estão totalmente obstruídas, ou por um corpo estranho, ou ela está obstruída por conta de uma doença patológica, ou ela está obstruída por conta de alergia, ou ela está obstruída por conta... como o próprio afogamento. Eu vou falar um pouco depois sobre afogamento, no momento a gente vai falar sobre engasgos. Então, o que deve ser feito no momento da vítima de engasgo imparcial, que ela está com as vias aéreas imparcialmente obstruídas, ela não entra ar de forma alguma, essa vítima está em desespero e pode vir a ser uma vítima de síncope por conta da falta de oxigenação. No momento, é fazer o seguinte: você vai fazer uma coisa que nós vamos dar alguns tapas nas costas, aproximadamente 5 tapas nas costas dessa vítima,
e vamos pedir para que essa vítima tussa. Se essa vítima tossir, você vai abrir a boca dela, as vias aéreas, e vai verificar se você consegue enxergar o objeto estranho que está nessa... Só um minuto, galera. Desculpa, galera, essas mensagens, eu esqueci de tirar as notificações aqui do WhatsApp, e a galera tá me perguntando aqui, gente, qualquer dúvida pode postar aí na live. Então, o engajo imparcial, você abre as vias aéreas da vítima e verifica se existe algum objeto que possa estar obstruindo essas vias aéreas, tá? E caso você consiga fazer a remoção, você o remove. Caso você não consiga, a gente vai fazer uma manobra chamada manobra de Heimlich. Essa manobra é muito utilizada e muita gente não conhece. Essa manobra dá uma chance, uma porcentagem muito grande de vida à possível vítima de engasgo imparcial. É o que deveria ser feito no menino e muita gente desconhece, tá? Essa manobra ela é feita de uma forma muito eficaz, que ela faz com que o estômago expila o objeto para fora, tá? Ele pode não sair totalmente, e a gente vai retirar com as mãos, vai retirar aquele objeto e vai pôr a pessoa para respirar e vai verificar. O ideal, se a pessoa for ao solo, é lateralizar a pessoa. Todo mundo conhece o que é PLS, né? PLS é a posição lateral de segurança. Para que essa vítima possa não se engasgar novamente, nós lateralizamos a vítima, se essa vítima estiver ao solo, tá? Numa criança também é a mesma coisa. O diferencial é que a criança nós vamos bater com menos força e a criança vai estar sobre a palma da sua mão no seu antebraço, de preferência você sentado para que possa suportar o peso da criança. Você vai incliná-la com a cabeça para baixo. Com esses dedos você vai fazer a abertura das vias aéreas e vai bater 1, 2, 3 vezes e vai virar para verificar se a criança conseguiu expelir o objeto que estava obstruindo suas vias aéreas. No caso de um adulto obeso, de um adulto acima do peso, nós vamos deitá-lo no chão, vamos deitá-lo sobre o solo e fazer a manobra de Heimlich de baixo para cima, empurrando para que o objeto seja expelido. E no caso da vítima, se você em si estiver sozinho, não entre em desespero em momento algum. Você vai pegar uma cadeira, a parte do encosto da cadeira, a parte que você encosta as costas, você vai colocar sobre a sua barriga. Se você tiver o tempo de usar uma toalha, um pano para que não machucar, você vai colocar sobre a sua barriga e vai pressionar a sua barriga contra aquela cadeira, a fim de que você faça, que você venha expelir um objeto que você tenha se engasgado. Em qualquer vítima, a primeira coisa que nós devemos fazer é o ABC. Esse ABC, a gente vem no caso de abertura de vias aéreas, ou seja, a vítima está ao solo, fiz todo o procedimento, cinemática, sinalização, pedi por socorro, eu vou fazer a abertura de vias aéreas para verificar se nada está obstruindo a via aérea daquela vítima. Caso tenha prótese, chiclete, bala, qualquer outra coisa na boca, eu vou fazer a retirada para que eu faça a desobstrução dessas vias. Então, A, abertura de vias aéreas. B, boa ventilação. A gente vai olhar para o tórax dessa pessoa para ver se o tórax ele está se expandindo normalmente, se essa pessoa ainda está com vida. São formas de reconhecimento de sinais vitais, tá? Então, A, abertura de vias aéreas, o B, boa ventilação. E o C é a boa circulação. É a hora que a gente verifica, tá, a pulsação dessa pessoa, ou no radial ou no carotidal. Então o que a gente vai fazer? Galera, eu já vi muitos socorristas fazendo com o polegar, tá? Verificando, fazendo aferição de pressão com o polegar. Gente, com o polegar não dá para se aferir pressão. O polegar contém uma artéria bem pequenininha e a gente acaba sentindo o próprio pulso. E uma coisa bem legal que a gente ensina no nosso curso de socorrista, desse ABC, nós ensinamos uma forma única de se fazer. Que a gente consegue fazer o ABC não por etapas, mas ao mesmo tempo. A gente faz a verificação de abertura de vias aéreas, de boa ventilação e de circulação ao mesmo tempo. Isso em vítimas masculinas ou femininas, indifere o sexo, porque você não escolhe vítima, o socorrista não escolhe vítima. E a gente vem falando de engasgo. Pulando um pouco do engasgo aí, eu estou sendo um pouco breve para o vídeo não ficar chato, é apenas uma revisão, relembrando aos nossos alunos, é apenas um conceito para quem não conhece o que é passado no nosso curso, ter um pouco do conhecimento também. Se você puder, compartilha aí esse vídeo, compartilha a nossa página, curte lá no joinha,
procura se informar um pouco mais sobre o nosso curso, sobre como funciona. Nosso endereço fica na rua Campo Grande, 1014, sala 526, no Passeio Empresarial, próximo à estação de Campo Grande. Não tem erro, é só ir lá, vai procurar lá o nosso coordenador lá, o Rodrigão, vai procurar o nosso irmão João, vai procurar a nossa BPC aí, a Liniele, vai procurar todos nós. Estamos lá para auxiliar vocês e esclarecer toda a parte administrativa do curso. Então, galera, uma outra continuidade. Desculpa mais uma vez aí, galera, o vídeo caiu aí, pô. O pessoal tem mandando mensagem enquanto o vídeo. Galera, manda mensagem na live, faz seus questionamentos na live, faz suas perguntas na live, tira suas dúvidas, porque o WhatsApp está atrapalhando um pouquinho o andamento. Eu não pensei, não sabia que isso poderia ocorrer de mandar notificação e acabar pausando o vídeo. Então não é nem a conexão, eu peço desculpa aí a galera que tem assistido a live. Então, falando nesse aspecto também, galera, nós vamos falar um pouco mais sobre afogamento, que faz praticamente uma parte do engasgo por ser uma desobstrução de vias aéreas. O afogamento nada mais é, a gente tem o nosso salvamento aquático também, que é passado esse tipo de conteúdo com um entendimento, tá? Galera aí que gosta de trabalhar com evento em piscina, em praia, é bem legal. Quem quiser fazer o salvamento aquático é só procurar lá na área, mas também faz parte do socorro conhecer um pouco sobre afogamento. O afogamento é a segunda maior causa de morte em crianças de 5 a 9 anos de idade. É a segunda maior causa de óbito em crianças de 5 a 9 anos de idade. É a terceira maior causa em crianças de 10 a 15 anos. É a quarta maior causa de 15 anos a 20 anos. Ou seja, morrem 6 vezes mais homens do que mulheres. Então, até por imperícia, né, dos homens, eu sei nadar, não tem necessidade disso. Não tem necessidade de socorro. Então, galera, dando continuidade ao afogamento, o afogamento nada mais é do que um acidente provocado por asfixia em imersão prolongada ao meio líquido, com inundação e encharcamento dos alvéolos pulmonares, causando entupimento da glote, com graves distúrbios hidrossalinos. Ou seja, você ingere bastante água salgada, isso é afogamento na praia, você tem encharcamento dos pulmões, o entupimento dos alvéolos, que faz a troca do gás carbônico e oxigênio, e os distúrbios hidrossalinos, que é espumar pela boca, espumar pelo nariz. Muita gente não tem esse conhecimento aí, mas é um fato que o socorrista também tem que averiguar, é um fato que o socorrista também vai fazer esse socorro. Não fica só na mão do salva-vidas não, do salva-vidas militar, do salva-vidas civil não. O socorrista, se ele estiver passando no momento, ele não escolhe vítima e não escolhe o tipo de vítima, então é bom a galera ter conhecimento, tá? E existem 2 tipos de afogamento, o seco e o molhado. O afogamento molhado é o que tem o entupimento da glote, tá? Com encharcamento e inundação dos alvéolos. O seco não tem o encharcamento dos alvéolos, mas tem o entupimento da glote, que quando você se engasga com água, com saliva, esse é um afogamento a seco, tá? Existem muitos outros graus de afogamento, isso é passado no nosso curso de salvamento aquático, tá, galera? Quem quiser lá, preço muito legal, conteúdo excelente, a galera vai ter total conhecimento. A galera fala assim, não sei nadar, não sabe nadar não, sabe morrer? Se não sabe morrer, faça o curso que vocês vão gostar, pode ter certeza que vocês vão sair de lá exímios nadadores. Então, continuando no socorro do afogado, voltando um pouco para o resgate terrestre e vamos para o resgate de água, né, o resgate aquático. O resgate terrestre, a gente sabe que uma vítima de RCP, de PCR, de parada cardiorrespiratória, a gente vai fazer 30 compressões por 2 ventilações. 30 por 2, ou então 120 por minuto, caso a gente não possua a máscara AMBU, caso a gente não possua a máscara Pocket. E entrando nesse mesmo teor, vamos falar sobre respiração boca a boca, sobre as suflações. Galera, boca a boca não é proibido, apenas não é recomendado boca a boca. Não é recomendado porque aquela pessoa pode vir a ter algum tipo de vírus ou bactéria na boca, algum sangramento e acabar. Desculpa, a galera tá com som alto pra caramba. Então, galera, vamos continuar assim, ó. A parte de afogamento, a parte de engasgo, retomando aqui o raciocínio, tá, galera? Desculpa aí esse pequeno contratempo que eu tô tendo aí direto com esse WhatsApp, direto com esse Facebook. Então, você não escolhe vítima.
Essa vítima, quando ela é uma vítima de parada cardiorrespiratória de PCR, a gente faz 30 por 2. O boca a boca não é proibido, apenas não é recomendado. Então, se for num parente de vocês, o boca a boca vai dar 25% de chance a mais daquela vítima ter vida. Então, eu não hesitaria se fosse um filho, se fosse minha mãe, se fosse meu irmão. Não me importaria dessa forma, até mesmo porque eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, mas nesse momento a gente esquece até de nós, que nós mesmos existimos, a gente está ali apenas para socorrer. Isso você cria uma memória muscular de tanto você fazer. Então, galera, no afogamento é um pouco diferente. No afogamento são 5 suflações, são 5 a 10 suflações por 2 compressões, tá? Ah, mas como se faz compressão? Isso dentro d'água, tá, galera? Isso não é na terra. Isso é no primeiro momento, no primeiro resgate. Adentrou na água, a vítima está desacordada, vai virar a vítima em decúbito ventral, decúbito dorsal, e vai fazer com que aquela vítima fique com a cabeça para cima, e nós vamos fazer 5 suflações por 2 compressões. Isso é uma forma da vítima expelir aquela água salgada e dá 25% de chance daquela vítima ter vida, né, galera? Porque, inclusive, aí eu vou postar hoje aí no Facebook uma foto de um grande fotógrafo que se chama O Beijo da Vida, tá? Onde 2 rapazes estavam trabalhando numa altura em corrente elétrica e um dos amigos tomou uma descarga muito forte e o coração dele parou naquele momento. E o amigo não hesitou em fazer a respiração boca a boca nele, a imagem foi fotografada e foi dado o nome como Beijo da Vida. E isso foi o que ocasionou aquela vítima a estar viva até quando Deus permitiu. Então, galera, não esqueçamos disso. O socorrista e o resgatista, ele não escolhe vítima, seja homem, mulher, criança, obeso, raquítico, entre outros. Você não vai escolher vítima. Você nunca vai saber se aquela vítima tem uma doença venérea ou não, se aquela vítima tem uma DST ou não, se ela tem uma herpes bucal ou não. Então você tem que analisar toda a situação. É por isso que eu sempre volto e eu enfatizo bastante a cinemática, que a cinemática é a parte imaginária do socorrista. Você imagina o que pode ter acontecido, o que aquela vítima pode ter tido, o que aquela vítima tem, e você pode acabar, você se priva, se segura, e você dá mais segurança à vítima e mais qualidade de vida para a vítima. Muita gente pergunta, vida ou qualidade de vida? O socorrista, ele preza sempre pela vítima. Como eu falei, toda vítima é possível vítima de trauma. Mas se correr risco iminente de explosão e você puder retirar aquela vítima pode ficar sem andar porque você está sozinho, né? Mas aquela vítima vai estar com vida. Então a gente preza em primeiro lugar a vida, depois qualidade de vida. Então tudo isso faz parte. O socorro não é fácil, a pressão não é fácil. Vocês vão ver que no momento mesmo o desespero. Então a gente tem que massificar, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente tem que estar focado mesmo no nosso objetivo. Porque emprego já está difícil, galera. Para todo mundo está difícil o emprego. O nosso país aí está passando por esse problema, mas se Deus quiser vai dar aquela melhorada. Então, por que não se qualificar melhor? Por que não colecionar apenas papéis, mas colecionar sabedoria, colecionar os nossos certificados e dizer com orgulho, eu fiz aquilo ali por merecimento, eu tenho aquele certificado ali porque eu fui capaz, e se me perguntar, tirar qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês da mesma forma ao qual eu ensino no meu curso, tá entendendo? No meu curso não, o curso que eu sou coordenador e sou instrutor. A gente veste a camisa e a gente acaba falando meu, né? Então, galera, dando continuidade aí ao socorro, galera, sinalização é tudo, EPI é tudo. Dando continuidade a essa parte de engajos, a gente viu também parte de queimadura, reconhecimento de queimaduras, graus de queimadura. A galera conhece aí o primeiro, o segundo e o terceiro grau de queimadura, correto? É passado isso em todos os cursos. O primeiro grau, vermelhidão, o segundo grau, vermelhidão em bolhas, o terceiro grau atingiu a terceira camada da pele. Porém, nós temos 2 terceiro grau. Nós temos o terceiro grau que a gente pode usar como quarto para dar um diferencial, que é a pele totalmente carbonizada. Essa é a parte carbonizada da pele, é o 4º grau. Então, falando de queimadura, gente, a pessoa se queimou, não passa nada, não passa pomada, não passa manteiga, não passa pasta de dente, não passa nada disso. Apenas água corrente, temperatura ambiente, tá bom, galera? E
isola aquilo ali e leva para o médico. Se for no caso um vermelhidão, só água corrente, analgésico, caso o médico assim o permita de usar, e você relaxar. Segundo grau, deu bolhas, não é para estourar bolha, não é para fazer o abafamento do local, apenas água corrente e aguardar que aquela queimadura vai cicatrizar com o tempo e procurar um pronto-socorro, um médico especializado. Queimadura de terceiro grau, vamos lá galera, queimadura de terceiro grau, você vai fechar a queimadura, vai colocar a atadura em volta umedecida. Essa atadura deve estar umedecida para que não colhe na pele, para que a atadura possa dar refrescância no local queimado, tá bom galera? Não é para fazer o abafamento com pressão, é apenas a cobertura para que, como a terceira camada da pele está exposta, para que ela não pegue nenhum tipo de vírus e bactéria. Galera, caso eu tenha esquecido alguma coisa aí, breve a gente vai estar voltando com mais essa live aí, tá galera? Vamos estar voltando na nossa sala aí com nossos alunos, tem nossos depoimentos aí dos alunos aí que estão mandando pra gente, a gente só tá dando uma editada pro vídeo ficar legalzinho. E vai lá para nos conhecer, se você não conhece o nosso curso, Fire Combat, curso profissionalizantes, entra na nossa página aí, vai verificar aí, faz uma cotação de preço, faz uma visita lá na nossa unidade em Campo Grande, passa por uma aula experimental, procura conhecer como funciona, porque lá você aprende de verdade, pode ter certeza disso, que você, quando fizer qualquer tipo de pergunta, que tipo de fratura foi esse, você não vai ter tempo de pensar, você já vai responder, porque já vai estar aqui, ó, memória muscular é tudo, e só enfatizando aí que quanto mais você exprime, quanto mais você aperta, quanto mais você bota os alunos sob pressão, melhores eles são qualificados. Porque no momento do socorro, pode ter certeza que vai ter mãe, pai gritando, irmão, vai ter parente de vítima, vai ter curioso, todos eles para tirar o seu foco, e o seu foco é um só, a sua segurança, da sua equipe e a da sua vítima. Então galera, fiquem com Deus aí, tenham uma boa tarde, um bom final de semana a todos, e compartilhe esse vídeo aí, compartilhe a nossa página, curte lá se vocês gostaram, e deixe os comentários de vocês aí, que depois a gente responde todo mundo. Obrigado a todos aí que assistiram essa live. Caso eu tenha esquecido alguma coisa aí, como eu falei, a gente volta repondo. É apenas uma aula de revisão de primeiros socorros básicos para a nossa turma aí da unidade Campo Grande. Beijão, fiquem com Deus aí, Deus é o dono do lugar.